Uma boa noite a todos. Sintam-se muito bem acolhidos nesse momento de culto online. Momento em que, mesmo de forma virtual, Jesus se faz presente através da sua palavra lida, cantada, proclamada, para nos perdoar os pecados e fortalecer a nossa fé. E nós podemos falar com Deus, com Jesus, através de nossas orações e os nossos cânticos de louvor. Esse é o quinto domingo na Quaresma, período que a gente reflete especialmente sobre a caminhada de Jesus rumo à cruz para a nossa redenção. Semana que vem já estaremos no domingo de Ramos, domingo em que Jesus entra triunfalmente em Jerusalém e é saudado por todas as pessoas. Um momento de alegria antes da sua crucificação para pagar os nossos pecados. Então comecemos este culto cantando o próximo hino. Deus abençoe a cada um de nós. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o diabo me tentar. Quando o diabo me tentar. Ao sentir-me rodeado de cuidados e amargo, quando dúvidas me assaltam e me causam ânsia e dor, em Jesus me refugio e procuro proteção, pois só Ele tem palavras de real consolação, de real consolação. Conhecendo meus temores, minha culpa e imperfeição, Ele escuta complacente a sincera confissão, com ternura e amor apaga meu pecado e todo o mal, perdoando Ele oferece sua paz celestial, sua paz celestial. Santifica a minha vida, ó Senhor, na comunhão, como os filhos da promessa, ouve sempre a petição, que
e confiante a ti dirijo, grato sou a ti, Jesus, pelo amor e pelas bênçãos que me vêm de tua cruz, que me vem de tua cruz. Convido-os a fazermos a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs na fé, as leituras bíblicas de hoje falarão sobre perdão dos pecados e sobre guardar os preceitos de Deus com nossa vida. Em Romanos 3, versículo 10, o apóstolo Paulo escreveu: não há justo nenhum sequer, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esses somos nós por natureza, injustos, não fazemos o bem. E quando olhamos para a nossa vida, para nosso dia a dia, vemos como isso é verdade. Por mais que nós nos esforcemos, não conseguimos cumprir a vontade de Deus e sempre de novo erramos. Mas pela grande misericórdia de Deus, Jesus Cristo se fez nosso substituto e pela fé nele podemos pedir perdão de nossos pecados. Por isso, vamos confessar a Deus os nossos pecados e pedir perdão por eles através do hino Pobre Homem Cheio de Pecado.
confissão de pecados, posso anunciar-lhes o seguinte: o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós e, por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Concede-o, ó Senhor, a todos nós. Amém. Faremos agora a leitura do Salmo para este dia. É o Salmo de número 119, Salmo 119, dos versículos 9 a 16. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. E além de ele ter um aspecto poético, por ser feito em uma forma de acróstico na língua original, ou seja, cada linha começa com uma letra do alfabeto, por isso que em algumas versões da Bíblia até aparecem os nomes estranhos em cima de alguns trechos. Aleph, Bet, Gimel, são nomes das letras da língua hebraica. Esse salmo foi escrito em forma de acróstico. Por causa disso, ele também tinha uma função didática de ensinar a língua para as pessoas, para as crianças, especialmente para as crianças. Quanto ao conteúdo desse salmo, ele enfatiza grandemente a importância da palavra de Deus e seus ensinamentos. O trecho que nós leremos hoje mostra o desejo do salmista de guardar aquilo que a palavra de Deus diz, tanto na sua mente quanto com sua vida. Salmo 119, versículo 9 a 16. Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor Deus, ensina-me as tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. As tuas leis são o meu prazer. Não esqueço a tua palavra. Nós vamos orar. Todo-Poderoso Deus, pela tua enorme bondade e misericórdia, olha para o teu povo. Faze com que guardemos os teus caminhos e a tua palavra em nossa vida e fixemos nossos olhos em Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Nós vamos cantar o próximo hino. Retenhamos com firmeza o santo ensino do Senhor e conservemos em pureza as novas do bom Redentor. Jamais devemos
para este culto a leitura de a leitura de Jeremias. Hebreus vem depois. Primeiro a leitura de Jeremias, capítulo 31, dos versículos 31 a 34. Jeremias 31 a 34. Nesse trecho do livro de Jeremias, Deus anuncia uma nova aliança, diferente daquela que os israelitas haviam quebrado. A velha aliança, escrita em pedra, seria substituída, não apagada, substituída, dando lugar a uma nova aliança escrita no coração. Nesta nova aliança trazida por Jesus, as leis de Deus estão escritas no coração e todos os filhos de Deus conhecem o Senhor. É uma aliança baseada no perdão dos pecados, pecados que Deus promete esquecer para sempre. Que maravilha! Jeremias 31, versículo 31 a 34. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Vamos agora sim fazer a leitura de Hebreus, capítulo 5, versículo 1 a 10. Esse trecho chama Jesus de grande sacerdote, ou sumo sacerdote, o sacerdote mais importante, aquele que pela sua obra salvadora é o único intercessor entre nós e Deus Pai, o único que consegue perdão dos pecados para todos os filhos de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 1 a 10, onde está escrito: cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios não somente pelo pecado do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote, e somente pela vontade de Deus que o homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque.
Até aqui a leitura de Hebreus, a leitura da epístola para este dia. Nós vamos cantar o próximo hino. É chegado agora o momento da nossa leitura do Evangelho. A leitura é baseada em Marcos, capítulo 10, versículo 32 a 45. Será mais sobre esse texto que será feita a mensagem que o pastor Paulo vai trazer a nós. Marcos, capítulo 10, 32 a 45. Jesus aqui fala novamente sobre o que ele passaria em Jerusalém e sobre sua morte e ressurreição. Os discípulos, em seguida, ainda não entendendo o que Jesus dizia, pedem para serem importantes no reino de Jesus. E Jesus os responde enfatizando aquilo que Jesus faria e ensina-os a servirem. Marcos 10, 32 a 45. Jesus e os discípulos iam pela estrada, subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente e os discípulos, espantados, iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para o lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei.
Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: Podemos. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares, e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Até aqui a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé com as palavras do credo niceno. Esse credo enfatiza muito mais a obra e a pessoa de Jesus Cristo. Ele recebeu esse nome porque foi apresentado e aprovado no Concílio de Nicéia no ano 325 depois de Cristo. Ali, naquele período, havia uma confusão quanto à doutrina de Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, nesse concílio, eles compilaram esse credo, enfatizando especialmente a verdadeira natureza divina de Jesus e humana de Jesus. Vamos confessar a fé através do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Cantemos o hino Ó meu Jesus, se a ti eu não tivesse, em preparação para a mensagem.
Amados irmãos, irmãs na fé, e a todos que estão sintonizados neste momento de culto, louvor e adoração, a nossa comunhão na fé cristã, queremos neste momento meditar no Santo Evangelho, especialmente escolhido para esse quinto domingo na Quaresma, que antecede o domingo que depois precede domingo de Ramos. E o Evangelho que o pastor estagiário Juan nos leu é quando Jesus estava entrando em Jerusalém. Certamente eles estavam também já se preparando para a festa da Páscoa, da Antiga Aliança. E aqui pela terceira vez Jesus fala aos seus discípulos que é necessário ir a Jerusalém, sofrer, ser entregue, depois crucificado, mas que no terceiro dia ressuscitaria. Queremos então meditar nas palavras do Santo Evangelho para este domingo. Coloquei assim como tema uma frase que diz o seguinte: Jesus não desistia deles. Jesus não desistia dos discípulos. Para introduzir este momento de meditação no Santo Evangelho, eu queria trazer aqui um exemplo bastante corriqueiro. Quem é pai, quem é mãe, quem tem filhinhos pequenos, ou mesmo os próprios avós que lidam com crianças, não é bem verdade? Vamos pegar a mãe como exemplo, que as crianças, quando querem alguma coisa, normalmente é com a mãe. Sabe aquele filhinho que chega e diz: mãe, a mãe deixa? Posso? E a mãe imediatamente já devolve. Deixa, posso o quê? Ah, não, mãe. Primeiro dia, a mãe vai dizer se eu posso, se a mãe deixa, depois vou dizer o que é. Porque se esse filhinho dissesse para a mãe: mãe, eu posso de novo na casa daquele meu amiguinho ou amiguinha, a mãe já ia dizer: já lhe falei 10 vezes que não. Então a criança também é esperta. Ela já medita antes o que ela vai dizer. Ela vem com uma estratégia para desmontar a mãe, talvez o pai ou a avós. E depois sim, é uma estratégia. Elas são espertas. Muito espertas. E eu que gostaria de dizer com esse exemplo da criança que tenta desarmar a mãe e fazer aquilo que está desejando? Aí nós queremos chegar ao ponto central do Evangelho. Jesus conviveu com seus 12 discípulos por cerca de 3 anos. Seu ministério estava ao final e ele começou a dizer a seus discípulos, já aqui pela terceira vez, que é necessário ir a Jerusalém, é necessário sofrer, ser cuspido, açoitado, crucificado, morto, mas que no terceiro dia ressuscitaria. E aqui acontece um episódio, eu diria assim, bastante desagradável. Entre esses 12 discípulos haviam 2 irmãos, Tiago e João. E eu acredito que previamente eles já haviam combinado: vamos fazer um pedido para Jesus. Quando eu citei uma criancinha, uma criança, um adolescente, pré-adolescente, esta atitude que nós vamos ouvir agora do Evangelho é uma criancice. Eu gosto de usar mais a Bíblia Almeida, lá no versículo 35, a segunda parte. Eles chamaram Jesus à parte e fizeram um pedido. E olha que esperteza, olha o que eles disseram ao Mestre Jesus. Tiago e João disseram: mestre,
queremos que nos conceda o que vamos te pedir. Queremos que concedas o que vamos te pedir. Mesma atitude das crianças quando vão pedir uma coisa e usam da malandragem. Aqui é um gesto de malandragem. Mas Jesus, muito gentil, muito amoroso, paciencioso, ele não barrou imediatamente esse pedido. Ele disse assim: o que vocês querem? O que vocês querem? E aí vem aquela famosa expressão: quando tu chegares na tua glória, nós queremos ser os primeiros ministros. E na época era muito comum. Hoje existem, digamos assim, tanto a nível federal, nível estadual, existem os ministros, e são muitos. E na época, normalmente, os dois mais achegados a um rei eram dois ministros, um à direita do rei, o outro à esquerda do rei. E é isso exatamente que esses dois discípulos estavam propondo a Jesus. Sentar um à direita, outro à esquerda. Bom, deixa eu primeiro fazer um parêntese aqui importante. Existem teólogos que dizem que os discípulos haviam pensado que Jesus seria um rei terreno em Jerusalém, rei de Israel, e que eles queriam esse poder, esse status de estarem próximos de Jesus, do seu reinado. Já alguns teólogos, que eu pessoalmente não comungo muito, dizem que eles entenderam que Jesus ia morrer, que ia ressuscitar, e então depois da sua ressurreição gostariam de sentar à glória de Cristo. São duas interpretações. Eu comungo mais com a ideia teológica de que eles estavam pensando que Jesus não ia morrer, Jesus não ia para a cruz, não haveria necessidade de ressuscitar, mas que ele efetivamente seria o rei de Israel. E qual foi a resposta de Jesus? Ele, até por uma questão digamos assim, de reverência, Jesus era muito reverente. Ele poderia ter dito: vocês são umas crianças. Não, ele foi até mais elegante. Ele disse: olha, vocês não sabem o que estão pedindo. E logo acrescentou: vocês poderão beber o cálice que eu estou a beber? Aliás, se a gente olhar no original, ali vai dizer: o cálice que eu estou bebendo. Jesus já antecipa o seu sofrimento já está nele. Vocês podem ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Já fala muito no presente, no gerúndio, que culmina na cruz. E qual foi a resposta de Tiago e João? Categórica, sem muito pensar: podemos. Ah, é? Então vocês passarão por isso. Passarão por isso. Irmãos, irmãs, Jesus aqui chega ao ponto muito importante do Santo Evangelho. Ele é decisivo, ele é muito importante. Jesus, ele enfatiza que quem quer ser grande, quem quer ser importante, que sirva aos outros, que seja um voluntário. Quem quer ser exaltado, que se humilhe primeiro. Aqui eu quero chegar num ponto extremamente importante. O céu não funciona conforme as coisas da terra. No mundo em que nós vivemos existe uma estrutura, uma hierarquia. Especialmente na época de Jesus, havia o Império Romano que dominavam, que tinham poder, que tinham armas, e que muitos tinham que ser sujeitos. E até havia um pensamento de que quem era uma grande autoridade, esta sim,
estava com a faca e o queijo na mão, e que de repente ser pobre, humilde, era algo assim que tinha que obedecer e pronto. E Jesus disse: entre vocês não é assim. O reino dos céus funciona diferente. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de citar aqui o Pai Nosso, que Jesus ensinou aos seus discípulos. Lá estão 7 petições. E há uma petição que por vezes nós falamos de forma irrefletida. E é esta petição que eu vou citar agora, que diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso não é para o mundo. O Pai Nosso não é para aqueles que querem viver em superioridade, com poder, com status, em detrimento dos outros que são sufocados. Nesta petição, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, quer dizer o seguinte: a vontade de Deus já é feita no céu de forma integral, ela é perfeita, ela é santa, sem mácula. E Jesus ensina de que seus filhos e filhas deveriam fazer aqui na terra conforme é feita a vontade de Deus no céu. Portanto, o Pai Nosso é para a igreja cristã, ela não é para o mundo. O mundo pensa diferente. E Jesus aqui enfatiza de que as coisas do reino dos céus não funcionam como funciona o mundo aqui na terra. Aqui na terra a competição, se a pessoa poder derrubar um amigo para tomar a sua posição, isso é usual, isso é comum, isso acontece, traições, isso é coisa do mundo, vem do maligno. Empresas, uma querendo derrubar a outra, entre países, aquela competição. Hoje as competições não são tanto por território, mas são por empresas, até multinacionais, que procuram derrubar as menores para evidenciar as maiores. E Jesus fala: no reino dos céus não é assim. Quem quiser ser grande, quem quiser ser importante, que sirva ao próximo. Eu gostaria de citar aqui palavras do Martinho Lutero. Não devemos deixar nos arrastar pela inveja e a competitividade vaidosa. Nós, como pecadores, somos vaidosos. Imagine, antes de eu citar Lutero, como é que ficaram os outros 10 discípulos? Ficaram indignados. Até o Evangelho de Mateus, que relata esse texto e traz um outro enfoque, mostra que a malandragem desses 2 discípulos, Tiago e João, chegaram e falaram com a própria mãe: mãe, a mãe tem uma forma mais, de repente, que vai convencer mais o Mestre Jesus. Fale por nós, depois nós incrementamos. Então, de novo uma mãe, usando uma mãe, a mãe fala lá com o Mestre. E ela fez isso, talvez até contra a sua vontade. Mas, por amor aos seus filhos, ela diz: eu vou defender os meus filhos, como muitas mães o fazem. Mas o que aconteceu? Aconteceu um conflito dentre os discípulos que seriam os arautos, os que seriam os fundadores da igreja cristã. Já houve uma animosidade, tanto é que o texto aqui diz que os outros 10 discípulos ficaram indignados com essa arrogância desses 2 colegas pastores, digamos assim. E aí Cristo, ele enfatiza e conclui dizendo que nós estamos aqui como igreja para servir uns aos outros, viver em humildade, não ser em hipótese alguma arrogante, ou querer ter status, ou querer ter poder em detrimento dos outros, muito menos na igreja.
Eu até ouso dizer, talvez muitos haverão de não concordar comigo, mas na igreja não existe hierarquia. Pode ter uma hierarquia para manter a ordem da igreja, mas no amor cristão não existe hierarquia. Nós estamos no mesmo patamar, somos todos irmãos e precisamos nos respeitar uns aos outros. Um pastor é pastor, um sacerdote é sacerdote porque ele foi vocacionado, ele estudou para isso. Um médico é médico porque ele fez medicina, mas nem por isso precisa olhar de forma superior. Principalmente na igreja, nós somos iguais uns aos outros. Por isso, dentro desta reflexão rápida ou explicativa, eu quero novamente, antes de citar Lutero, dizer assim: o valor divino é diferente do valor humano. E eu sempre gosto de repetir de novo, nós corremos hoje um perigo muito grande de fazer com que os valores da igreja sejam bastante semelhantes aos valores humanos, poder, status, hierarquia. Não, Cristo aqui está dizendo que nós temos que influenciar, ser sal do mundo, luz do mundo, para que o mundo venha a ser como é a igreja. Na igreja não há espaço para competições, não há espaço. Decisivamente não há espaço para competirmos. E a gente sabe, historicamente, na igreja cristã, não é essa família que manda na igreja. Ninguém manda na igreja. Quem manda na igreja é Jesus, é nosso Pai, é a Santíssima Trindade. Nós somos servos. Mas, como somos pecadores, quero agora aqui então citar Lutero. Lutero sugere uma reflexão sobre aquele dia especial quando nascemos na família de Deus. O batismo. Por sua misericórdia, Deus veio ao mundo ao encontro e nos fez nascer como família. Cada dia é preciso fazer morrer em nós o velho homem, sempre inclinado para a vaidade, para o orgulho, para a grandeza, para os privilégios. É preciso sufocar essas inclinações pelo arrependimento diário, mantendo-nos obedientes à palavra de Deus. Esta é a ordem, obedecer. Se nós formos analisar os textos de hoje, que o pastor Juan nos trouxe, e também uma bela explicação, como é importante a nossa obediência à palavra de Deus, a nossa obediência à vontade de Deus. E aí sim nós podemos dizer que a grandeza de um cristão é conhecido pela sua atitude de servir. Servir. A missão de Jesus não foi para distribuir cargos e recompensas aos que o seguiam, mas tinha uma missão que ia muito mais longe. Deveria salvar a humanidade com sua morte e ressurreição. Jesus estava indo a Jerusalém para ser entregue por Deus em favor da humanidade pecadora. Tiago e João preocuparam-se com status e poder. Infelizmente, é a velha inclinação. Diante da resposta de Jesus, não se sabe dizer se os discípulos compreenderam ou se houve a indignação por parte desses dois, quando ouviram a resposta que Jesus disse: vocês não sabem o que estão dizendo. Mas quero concluir aqui algo maravilhoso, algo espetacular, algo que nos anima. Esses mesmos dois discípulos, Tiago e João, depois que Jesus ressuscitou e ainda ficou aqui na terra por 40 dias, depois foi sua ascensão,
eles começaram com muito vigor levar a palavra de Jesus. Até tinha o poder de curar na arrancada da igreja cristã. Mas eles foram vistos com maus olhos pelas autoridades do templo, sacerdotes, escribas, fariseus. Tanto é que Tiago e João foram convocados ao Santo Sinédrio Judaico, é um tribunal supremo, superior, é a última instância, onde as pessoas eram julgadas. O que aconteceu lá? Depois do tribunal decidir que eles não poderiam mais falar em nome de Jesus, o que eles receberam? Uma tunda de laço, apanharam com chicotes e foram soltos e com a recomendação que não falassem mais em nome de Jesus. Diz o texto bíblico que eles saíram regozijando-se, saíram cantando louvores. Olha, lembra quem apanhou na sua infância? Eu já apanhei. Aquilo dói. O que a gente mais faz é chora, se revolta até passar. Mas os discípulos, ao contrário, eles saíram de lá regozijando, porque eles disseram assim: nós apanhamos por causa de Jesus. Que maravilha, que fantástico. Quero aqui, irmãos e irmãs, concluindo, dizer assim: vamos servir, especialmente num período tão delicado, um período tão complicado, um período onde até muitos não têm mais, até às vezes, o que se vestir e o que comer. Sirva, meu irmão, minha irmã. Talvez você até tenha dinheiro sobrando, e com essa sua riqueza você quer fortalecer cada vez mais o seu poder, o seu status. Reparta, ajude quem precisa. Achei um gesto muito bonito agora de que as pessoas estão sendo solidárias com hospitais, estão falindo. Hospitais que de repente já está começando a faltar remédios para essa pandemia do Covid-19. Meu irmão, esqueça sua arrogância, esqueça de que nada somos nesta vida. E eu quero concluir aqui agora, definitivo. É interessante que quando alguém vai ser decidido quem vai para a UTI, quem tem mais chance de sobreviver, lá no laudo médico, a junta médica, ela não vai dizer assim: opa, esse aí vai entrar na frente porque tem uma Ferrari. O outro ali tem um Corcel 1, tem um Fusca, ou nem carro tem, então vamos privilegiar quem tem mais poder. Isso esquece, isso não há. E graças a Deus que tem que ser assim, solidários para com todos, não há superioridade, somos todos iguais. Quando oramos o Pai Nosso e dizemos Pai Nosso, é porque somos irmãos, somos uma família cristã. Que assim seja. Amém. Convido-os neste momento a orarmos ao nosso Deus Trino. Senhor Deus, obrigado por nos orientar com a Tua palavra, por indicar o caminho a ser seguido. Muitas vezes não é fácil, pois passamos por problemas e dificuldades e não encontramos soluções. Obrigado, Senhor, por Tua palavra que nos traz ensinamentos para aquilo que devemos fazer e por encontrarmos o Teu Filho nela, aquele que nos acolhe e alivia os pesares, as dores, os problemas e os sofrimentos pelos quais passamos. Ajuda-nos a manter a nossa fé firme e a caminharmos contigo para podermos encontrar esse verdadeiro caminho que é o estar com o Teu Filho. Deus compassivo e misericordioso, rico em bondade e em fidelidade, lança o Teu olhar sobre todos os Teus filhos e filhas, o amado povo brasileiro que enfrenta esta forte pandemia do Covid-19. Por isso,
ilumina os médicos e cientistas. Assisti e dê vigor aos agentes sanitários. Concede sabedoria aos governadores, ao presidente da República. Nós te recomendamos as pessoas e as famílias afetadas pelo Covid-19, aqueles que se encontram em terapia intensiva, nas enfermarias dos hospitais e em isolamento residencial. Consolai, Senhor, as famílias enlutadas, que nem mesmo puderam, em muitos casos, velar os seus entes queridos. Concede um repouso eterno às vítimas dessa terrível pandemia. Orienta os teus filhos e filhas a serem solidários na hora do sofrimento e da dor dos semelhantes. Assim, Pai, oramos, pedindo e agradecendo em nome de Jesus, que nos ensinou a orar o Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha a misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Buscando a paz e descanso.